graça e paz. Nesse dia eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31, quando o Senhor nos diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Amém? Esse é um texto muito poderoso, é um texto onde o Senhor, Ele intercede, Ele ora pela vida desse homem que nós conhecemos como sendo Pedro. E aqui nesse texto, Jesus está alertando Pedro de que coisas terríveis iriam acontecer, de que coisas que Pedro provavelmente não estava tão acostumado aconteceriam e que ele precisava se fortalecer no Senhor para passar por essas coisas. Algo me chama a atenção nesse texto, que é o fato de que Jesus adverte Pedro, provavelmente porque Pedro, ele estava muito seguro de si, demasiadamente seguro de si. É tanto a prova disso que nós vemos em outro texto ele dizer: Senhor, eu estou disposto a ir contigo até a morte, eu estou disposto a ir contigo aonde for. E Jesus, ele adverte Pedro. Jesus não disse: olha, Pedro, as coisas não são bem assim. Jesus adverte ele dizendo: Satanás pediu para vos cirandar. Esse plural, vos, é quem? Todos os discípulos daquele tempo, amém? Os outros discípulos que andavam com Jesus, mas especialmente a Pedro, ele se refere dizendo: mas tu, eu orei por ti, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas, queridos. E olhando para o contexto bíblico, para toda a Bíblia, nós vemos outros homens que também foram cirandados, que também passaram pela peneira, como é Abraão, que depois que Deus lhe dá a promessa, que essa promessa se concretiza, Deus pede o fruto da promessa, que foi Isaque. Abraão enfrentou a dor de ter que entregar o seu único filho, mas ele foi aprovado, amém? Isaque, lá no livro de Gênesis, capítulo 26, ele pôs no coração dele ir para o Egito, porque a terra passava por um grave período de seca, mas Deus disse: não, fica nessa terra. E porque ele ficou, Deus o abençoou. Outro exemplo bíblico de homem do Antigo Testamento que passou por essa peneira de Satanás foi Elias. Lá no capítulo 19 de 1 Reis, a palavra nos conta que no capítulo 18 Elias enfrentou os profetas de Baal e de Aserá, e Elias prevaleceu sobre esses profetas que eram falsos, que eram discípulos de Jezabel. Após Elias vencer esses profetas, fogo descer do céu para consumir o holocausto que Elias tinha feito para o Senhor. Depois que Elias ele ora e chove, Elias passou por um período triste da sua história, porque ele foi ameaçado por Jezabel, e diante dessa ameaça, ele precisou fugir para o deserto, amém? Então esses três homens, Abraão, que está lá em Gênesis 22, o momento que Deus pede Isaque, lá em Gênesis 26, e Elias em 1 Reis 19, foram exemplos bíblicos de pessoas que foram cirandadas por Satanás, como foi o caso de Pedro. E assim como no caso de Pedro, Jesus orou para que o Senhor fortalecesse, assim também na nossa caminhada nós encontramos homens e mulheres de Deus, anjos que o Senhor envia na nossa caminhada para orar por nós, para interceder por nós, e assim nós vamos vivendo de glória em glória, amém? Que o Senhor ele venha te abençoar, que assim como o Senhor ele rogou por Pedro, você na sua caminhada aqui nessa terra, tenha pessoas que roguem por ti, que oram por ti, que intercedem por ti, amém? O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo.